Hoje, então, nós iremos começar essa série falando sobre o propósito do casamento. Qual é, efetivamente, o propósito do casamento? A gente vive em uma cultura que idealiza o amor. A gente vive em uma cultura que romantiza o casamento. A gente vive em uma cultura que, ao mesmo tempo, banaliza os votos, ignora o compromisso. E então, casar virou evento, um evento caro, custa muito caro. E, ao mesmo tempo, esse negócio chamado amor parece que virou performance. E permanecer virou exceção. Como é que a gente lida com tudo isso? Qual é o propósito, então, para a gente se casar? É sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 2, versículos de número 18 e 25. Vamos dar uma olhadinha para o que o autor do texto bíblico vai dizer para nós no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18 e 25. Diz assim o texto: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. E enquanto ele dormia, ele tirou dele uma das costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos gratos ao Senhor essa noite, pela vida dos meus irmãos, por tua palavra. A minha oração é que o Senhor nos ajude essa noite a sermos bons ouvintes, a entendermos que a nossa vida não é construída por meio de expectativas fictícias, por meio daquilo que a sociedade diz, tampouco, Senhor, por aquilo que nós queremos. Ela é construída à luz da tua palavra, da tua vontade soberana, para que isso glorifique e exalte o teu nome. Coloca o nosso coração no lugar certo e que hoje famílias possam ser restauradas, e que casamentos possam ser alcançados, aqueles que estão planejando casar possam compreender a magnitude e a beleza dessa instituição família à luz da tua palavra. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. O casamento, meus irmãos, ele é glorioso, ele é maravilhoso. Porém, se você é casado e está aqui essa noite, você há de concordar comigo que, embora ele seja glorioso e ele seja maravilhoso, ele é difícil. Ele é muito difícil. Ele não é fácil. De manhã eu disse para as pessoas o seguinte: sobretudo ele é difícil quando você é casado com uma pernambucana. Ele fica um pouco mais difícil. Brincadeiras à parte, o casamento, ele é força e ele é alegria ardente no nosso coração. Mas ele também envolve sangue, ele também envolve suor às vezes, ele envolve lágrimas, às vezes até silenciosas, que nós derramamos no canto do travesseiro, no chuveiro, porque parece que a gente não consegue resolver as coisas. Algumas derrotas humilhantes acontecem no casamento, e a gente se vê como um perdedor numa guerra, lutando uma grande guerra. Algumas vitórias também acontecem,
Mas parece que às vezes algumas vitórias são exaustivas. A gente conversa com o nosso cônjuge, a fim de chegar a um denominador, para que as partes se entendam. E aí, quando parece que a gente consegue resolver aquilo, a gente fala, ufa, deu certo, vitória. Mas foi tão exaustivo, foi tão cansativo, que a gente nem consegue desfrutar esse sabor, essa sensação de que a gente conseguiu caminhar, de que a gente avançou, de que a gente melhorou. Embora o casamento seja muitas coisas, sem dúvida alguma, ele está longe de ser um romance, um sentimentalismo, um filme hollywoodiano de Walt Disney. Ele não é nenhuma dessas coisas. Eu fui ordenado, de manhã até eu errei a data, eu fui confirmar, foi no ano de 2014. E desde então, desde 2014 para cá, aliás, foi certo, 2012, é isso que eu falei, eu não sei se eu falei a data errada, mas desde 2012 para cá, eu não vi nenhum casamento, nenhuma família que chegou até mim, com algumas semanas, que elas pudessem ter descrito que o casamento era um conto de fadas que estava sendo realizado na vida delas. Às vezes, depois de um dia longo, difícil, tentando entender um outro, o casal cai exausto na cama, suspirando, pensando que ele não sabe mais como vai resolver aquilo, que ele não sabe mais como vai fazer esse negócio dar certo, e ele não aguenta mais ficar tentando. Essa é a realidade de muitos casais. E há ocasiões em que o casamento parece não só uma guerra, não só uma vida cansativa, mas um verdadeiro enigma sem solução. Um labirinto no qual os dois se sentem perdidos e eles não conseguem, embora se amem, embora estejam ali unidos, eles não conseguem se encontrar. Eles não conseguem achar um meio comum para que eles possam desfrutar da verdadeira felicidade do casamento, do verdadeiro propósito do casamento. Mas apesar de tudo isso, apesar disso não ser uma novidade, não há relacionamento humano mais magnífico e mais precioso e importante do que o casamento. Esse texto que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo de número 2, ele vai revelar para a gente que, de acordo com o relato bíblico, foi o próprio Deus quem celebrou a primeira cerimônia de casamento, entregando Eva ao seu marido Adão. Ou seja, o casamento, ele é uma das instituições mais magníficas e mais importantes, porque ela foi criada pelo próprio Deus, ela foi sustentada pelo próprio Deus. Mas, é verdade, ele vem sofrendo, o casamento vem experimentando um grande declínio. Segundo o IBGE, para você ter uma ideia, em 2022, o nosso país, ele registrou 970 mil casamentos. 970 mil pessoas se casaram. Mas, em contrapartida, 420 mil pessoas se divorciaram. Isso significa um percentual de 43% em relação àqueles que se casaram. Já em 2023, a última estatística do IBGE mostrou que o número de casamentos diminuiu. Não são 970 mil, não passou 970 mil, 940 mil pessoas se casaram, mas o número de divórcios aumentou. Não foram 420 mil apenas, 440 mil pessoas se divorciaram, o que equivale a uma expressão de 47% em relação àqueles que se casaram. 47% de uniões terminaram. Tudo isso num cenário pós-pandemia, que deveria nos levar à valorização do outro, da aproximação do outro, na aproximação dos relacionamentos. A gente estava mais próximo, mais junto agora, tendo a oportunidade de desfrutar de comunhão, de proximidade. O que ocorreu? A gente não estava acostumado a viver juntos. A gente não sabia de alguns defeitos, me parece, e esses defeitos começaram a atrapalhar ao ponto de gerar tantos divórcios.
E esses dados, eles assustam, não só para aqueles que são casados, mas especialmente para aqueles que querem se casar. Eles geram uma desconfiança, eles geram um pessimismo sobre o casamento. E então, muitos veem então uma alternativa paralela, mais saudável para o casamento. Eles pensam no seguinte: só há duas opções. Ou eu vou ser solteiro e solitário para o resto da minha vida, e eu não quero isso, ou eu vou ser casado e infeliz. Porque, de acordo com a estatística é frustrante. 47% das pessoas se divorciam. E aqueles que permanecem casados, parece que eles não estão satisfeitos com o casamento deles. Então, ou eu vou ser solteiro e vou viver solitário para sempre, ou eu vou me casar, encontrar uma pessoa, e parece que em determinado momento eu corro o risco ou de viver uma vida infeliz, ou de me separar de alguém. Por causa disso, eles optam pelo meio termo. Qual é o meio termo? O casamento? Não. O casamento não é um meio termo. O casamento é o resultado de pessoas que tomaram uma decisão, mas eles escolhem viver uniões estáveis. A gente vai se juntar, vamos ver se dá certo. E aí a gente faz um test drive para ver se esse negócio de fato vale a pena, se você é tudo isso mesmo que você diz. Se daqui a alguns anos a gente vai ter a mesma atração sexual pelo outro que a gente tem quando se conheceu, se a gente vai continuar se respeitando como se respeitava no começo, se vai ter o mesmo amor um para o outro, se a gente vai gostar das mesmas coisas ou não. Então as pessoas criam esse instituto chamado união estável e elas começam a experimentar de uma relação precoce, uma união precoce. E isso reflete não só em união estáveis, mas até em relações sexuais precipitadas antes do casamento. Mesmo que eles não promovam uma união, eles acreditam que eles precisam experimentar o seu parceiro antes de se casar. Afinal de contas, vai que chega na hora H, não era aquilo que eu estava imaginando. A pergunta que fica é: de onde veio isso? De onde veio essa compreensão? Esse pessimismo sobre o casamento, da realidade de casais que estão experimentando uma relação frustrante, e toda vez que você vai fazer um comentário, vai falar sobre casamento, ele parece que tem algo ruim para dizer? Não, deixa eu dizer para você. Esse desencanto moderno com o casamento pode ter nascido de um tipo de idealismo fantasioso que a gente cria sobre o casamento. Um idealismo, uma expectativa fictícia, exageradamente alta, alimentada por uma mudança profunda da maneira como a nossa cultura enxerga o propósito do casamento. A nossa sociedade enxerga no propósito do casamento uma idealização, um amor romântico, um romantismo idealizado, uma expectativa exagerada. E de onde isso surgiu? Isso surgiu lá no século XVIII com o iluminismo. O iluminismo trouxe para a humanidade, para a nossa sociedade, um sentido, uma ideia de que a vida, ela passa a valer a pena quando ela está associada à liberdade do indivíduo. E essa liberdade é a liberdade que eu tenho de escolher o que eu quero, o estilo de vida que mais me satisfaz, que mais atende quem eu sou, que mais atende a minha personalidade. Da onde você acha que saiu meu corpo, minhas regras? Eu posso fazer o que eu quero da minha vida, porque eu sou dono de mim, eu sou senhor de mim. Foi do iluminismo que essa história começou. O indivíduo passou a ser associado à liberdade que ele tem de escolher o seu caminho, o seu estilo de vida. Até então, as sociedades eram construídas a partir de valores coletivos. A família era um desses valores coletivos. Então, esses valores começaram a ser corrompidos pelo iluminismo no século XVIII e XIX, fazendo o homem entender que não.
essas construções coletivas não fazem mais sentido. O que faz sentido? Essa ideia de abnegação pelo outro, de se dar pelo outro, de abrir mão para que o coletivo ganhe. Não, isso não faz sentido. O que faz sentido? O eu. O eu se tornou o centro de tudo. O casamento, então, foi sendo redefinido. Ele deixou de ser uma aliança diante para a glória de Deus, para se tornar um caminho de realização emocional, pessoal, sexual. Tem que fazer sentido para mim. É por isso que a gente canta, vem me fazer feliz, porque eu te amo, porque tem a ver comigo. Eu amo você, então nada mais justo, venha me fazer feliz. Quando a gente deveria cantar, vou te fazer feliz, porque eu te amo. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com você, em te fazer feliz. Tem a ver com o outro, não tem a ver comigo. A partir dessa lógica, os indivíduos passaram a se casar por si mesmos, buscando seus próprios interesses, buscando as suas próprias lógicas, ideias, com o objetivo de promover o crescimento e a satisfação individual de si mesmos, e não da família, não do coletivo. Nesse modelo, o casamento só vale a pena quando? Enquanto eu estiver feliz, enquanto ele serve para minha realização. Enquanto eu estiver satisfeito. Quando isso acabar, acabou o casamento. Então, o amor deixa de ser um compromisso e ele passa a ser um contrato, um sentimentalismo, um romantismo idealizado. Onde é que eu assino aqui que o dia que acabar essas coisas, o dia que você não me fazer mais feliz, acabou? É isso que virou o casamento. A união deixa de ser aliança e vira contrato condicional. É por isso que é tão banalizado e é tão simples hoje se divorciar. Eu não comentei isso com o pessoal de manhã, mas hoje é possível agora, pelos cartórios, no casamento, nos divórcios extrajudiciais, inclusive fazer um divórcio online. Então você não precisa nem comparecer. O instituto ficou banalizado. Você pode se divorciar hoje e amanhã já se casar de novo. Por quê? Porque hoje esse amor deixou de ser um compromisso e uma aliança. O relacionamento não está mais em primeiro lugar. Não é mais sobre nós, mas é sobre eu. Recentemente eu estudando para essa série, eu li a notícia de um empresário em Poços de Caldas, que ele convidou as pessoas para o seu aniversário, mas quando elas chegaram era um casamento. Mas adivinha? Era um casamento consigo mesmo. Era sologamia. Ele estava casando com si próprio. Por quê? Porque ele entendeu essa lógica cultural, essa maldita lógica que tem que satisfazer os seus próprios interesses. Mas, meu irmão, e se o casamento não for isso? Isso que a sociedade diz? Isso que você acha que ele é? Talvez isso que você está experimentando no seu casamento? E se o casamento não tem a ver comigo, com eu, e tem a ver com o coletivo, tem a ver com o outro, tem a ver com nós? Se o casamento foi criado por Deus, não faz sentido tentar eu e você compreendê-lo à luz das ideologias culturais desse mundo. Não. Se nós somos cristãos, não faz sentido eu e você tentar compreender esse instituto criado por Deus a partir da lógica desse mundo, a partir do iluminismo. Não, o que faz sentido é a gente voltar ao princípio. Precisamos ouvir novamente o Criador do casamento, aquele que o fundou, aquele que o formou, e descobrir qual é o propósito dele para o casamento quando ele fez o casamento. Então a pergunta que fica aqui para mim e para você é: Jefferson, qual é então o verdadeiro propósito do casamento? Quando Deus o criou, se a gente deve voltar ao princípio, qual é o verdadeiro propósito do casamento? Marque isso.
O verdadeiro propósito do casamento, ele só pode ser compreendido quando o vemos como uma expressão de adoração. O propósito do casamento só é compreendido quando você entende que o casamento é adoração a Deus. Essa é a tese que eu quero te mostrar hoje. Adoração sempre tem a ver com identidade, meu irmão. Sempre. Guarde isso para sempre. Adoração é mais do que vir aqui levantar a mão, é mais do que cantar, é mais do que você falar palavras bonitas para Deus. Adoração é mais do que isso. Adoração sempre tem a ver com a identidade antes que você tenha qualquer outra atividade relacionada a ela. Você é um adorador. Por isso, adoração tem a ver com você, com quem você é. Tudo, portanto, que você pensa, que você faz, que você deseja, seus afetos, sua volição, tudo é moldado por quem você é, um adorador. Então, tudo que você faz é adoração. Tudo que você faz, quando faz, está sendo objeto de adoração. Você está adorando alguma coisa, porque você é adorador. Ser um adorador, portanto, significa vincular a sua identidade, seu sentido, seu propósito, a sua noção de felicidade a alguma coisa. Por quê? Porque é dali que você obtém essa satisfação e esse contentamento que você tanto procura e tanto busca. E aí vem uma grande verdade para você. Ou você obtém essas coisas de forma vertical, de Deus, adorando a Ele, aquele que de fato é digno da nossa adoração, ou você irá procurar adquirir essas coisas que satisfaz você na sua adoração de forma horizontal, na criação das coisas, naquilo que foi criado. E eu e você temos um coração que é uma fábrica de ídolos, e que cria ídolos constantes para nos satisfazer, para preencher o vazio da nossa existência. E a gente, ao invés de preencher esse vazio com Deus, numa relação vertical, a gente preenche esse vazio numa relação com as coisas criadas. E tudo aquilo que a gente toca se transforma em um ídolo do nosso coração e eu e você o adoramos. Portanto, meu irmão, essa compreensão tem tudo a ver com o propósito do casamento. Nenhum casamento sai ileso quando as pessoas procuram obter nas coisas criadas o que elas devem obter de Jesus Cristo. Nenhum casamento sai ileso quando você transforma o seu cônjuge no objeto da adoração. Quando você acredita que o seu casamento, as coisas como elas acontecem, merecem a sua adoração. E aquilo precisa ser perfeito para que dê certo. Não. Isso será um ídolo para você. Nenhum casamento sairá ileso se Deus não ser, de fato, aquele que merece, por meio do seu casamento, a sua adoração. Quando a gente faz Deus o centro da nossa vida, e não o nosso cônjuge, e não o romance, e não o filme de Walt Disney, não um príncipe encantado ou uma princesa, não a perfeição dos dias ordinários, tudo precisa ser certinho para que seja bom, não o eu. Então a gente passa a compreender que o casamento não é fim, mas que o casamento é meio. Não é sobre satisfação pessoal, mas é sobre adorar a Deus, amando ao outro como eu amo a mim mesmo, apesar das falhas e das imperfeições do outro, tal como eu tenho falhas e imperfeições, e Cristo me ama. Isso é adoração. Portanto, as dificuldades do nosso casamento, preste bem atenção nisso, não surgem porque eu e você não amamos o bastante. Ah, Jefferson, é porque ele não me ama. Se ele me amasse, olha, aquela toalha não ia ficar toda vez em cima da cama, eu já falei tantas vezes. Não.
As nossas dificuldades não surgem porque ela não me ama, porque ela não consegue entender o meu jeito mais fechado que eu tenho. Não. As nossas dificuldades surgem, elas acontecem porque nós não amamos a Deus da forma correta. Porque nós não amamos a Deus o bastante. Porque nós não o adoramos corretamente na nossa vida ordinária. E pelo fato de não amarmos a Deus corretamente, não amarmos a Deus o bastante, a gente deixa de tratar o outro com aquele tipo de amor, apesar das dificuldades que passamos com o outro, que faz um casamento funcionar para a glória de Deus. Tal como a minha relação com Deus, que apesar de mim, Ele se doa, Ele se entrega e me ama, a fim de que essa união permaneça até a eternidade, até o fim, até que nada nos separe. Olhando para esse texto, a gente vai enxergar 3 verdades sobre isso, sobre o propósito do casamento. A gente vai entender onde que o casamento começa e quando então o casamento floresce, e então a gente vai entender também quando ele reflete a beleza da glória de Deus. Vamos olhar para a primeira verdade para entender esse sentido de propósito? Ela está logo no versículo de número 18 e depois a gente vai ler os versículos de número 21 e 22. E nessa primeira verdade eu quero que você entenda que o casamento começa quando a gente reconhece que Deus provê tudo aquilo que a gente precisa. Deus, Ele provê tudo aquilo que a gente precisa. Dá uma olhadinha para o versículo de número 18. No versículo de número 18, o autor, Moisés, disse para a gente o seguinte: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha, o final do versículo 20, a parte finalzinha. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E aí então o que o Senhor Deus faz? Olha os versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto ele dormia, Deus tira dele uma das costelas, fecha o lugar com carne. E aí o que ele faz? A partir da costela, não do pó. Eva foi criada a partir da costela do homem. E aí, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até Adão, e levou até ele. Olha que curioso. Eu disse para você que o casamento começa quando a gente reconhece que Deus provê tudo aquilo que a gente precisa. Tem uma cena curiosa aqui. Moisés começa dizendo para nós nesse texto que após a criação havia uma coisa que não era boa. Lembra no capítulo 1 que Deus vai criando? Primeiro dia e viu Deus que era bom. Segundo dia e viu Deus que era bom. Até chegar no 6º dia e ele cria o homem e ele diz o seguinte: e era muito bom. Olha só, no versículo de número 18, Moisés está dizendo que Deus declara, não é bom que o homem esteja só. Havia alguma coisa que não era boa ali na criação. Não era um defeito. Não, o autor não está dizendo que Deus errou, que havia um defeito na criação. Não, Deus estava complementando, estava ainda preenchendo a sua criação. E então ele olha para o homem, olha no finalzinho do versículo 20. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Todos os animais tinham seu par. Todos os animais foram entregues a Adão para que ele nomeasse. Mas ele não tinha um parceiro, uma parceira. Ele não tinha uma companheira. E então ele olha para aquela situação e Deus vê aquilo e ele fala, tem alguma coisa aqui que precisa ser preenchida, completada. E então ele olha para aquela situação e diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus está providenciando uma companheira para Adão, para que ele vivesse a sua vida. Adão não tinha pedido.
Moisés não diz isso para a gente. Moisés não diz que ele disse, olha, preciso de uma parceira aqui. Não. O que o Senhor Deus vê é a necessidade e então ele provê aquilo que Adão precisa. E ele faz isso olhando para a sua necessidade. Olha o versículo 21 então que ele vai fazer. Deus fez o homem cair em sono profundo, enquanto ele dormia, tira dele uma costela, fecha o lugar, faz a mulher e leva até a ele. Ou seja, um detalhe sublime aqui. Ele levou Eva até Adão. Aquilo que a gente vê acontecendo no casamento. Um pai amoroso levando a sua filha, a noiva, até o noivo no altar. Esse é o primeiro casamento das Escrituras. O Criador, como um pai amoroso, entregando a noiva ao noivo. É isso que está acontecendo aqui. Deus vê que não é bom que Adão fique sozinho. Deus vê que ele precisa de alguém, porque nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Tal como Deus é um Deus que vive em unidade com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele olha para o homem e ele fala, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele um auxiliador, eu vou fazer para ele alguém que corresponda a ele, e eu vou dar a ele, eu vou levar até a ele. Necessidade e provisão de Deus. Sabe o que significa isso, meu irmão? Significa que a pessoa que Deus preparou para você e que você está casado, é a provisão de Deus para a sua vida. A sua esposa, o seu marido, esse noivado, isso que você está se preparando para casar, é provisão de Deus para você. E sabe o que é a beleza disso? Que o casamento começa quando eu e você reconhecemos essa provisão do Criador. E então deixa eu te dizer uma coisa aqui. A gente precisa se lembrar que então se Ele fez, Ele tira da costela, Ele forma Eva como ela é, e Ele entrega para Adão. Foi Deus o responsável por fazer Eva do jeitinho que ela era. Deus moldou cada traço de Eva, tal como Ele moldou cada traço do seu cônjuge. Ele moldou o desenho da sua personalidade, Ele administrou cada escolha do seu físico, Ele escolheu a cor dos olhos dele, Ele escolheu o tom da voz, Ele escolheu a forma do nariz. Talvez é um nariz de coxinha, mas está tudo bem, foi Deus que escolheu esse narizinho. Deus escolheu o jeito dele reagir. Talvez ele é um pouco mais forte nas suas reações, um pouco mais ativo, mas foi Deus que deu a ele essa forma de reagir às coisas. A tendência de chorar, a tendência de sorrir, a tendência de se silenciar, tudo isso foi planejado pelo artista divino. Tudo isso foi planejado por Deus, que você conhece melhor do que ninguém, o teu Deus. O problema, meu irmão, é que com uma visão errada sobre o casamento, nós nos sentamos no trono de Deus e tentamos recriar o nosso cônjuge à nossa imagem e semelhança. A gente quer que ele seja como nós somos. Thaís vai ser uma Jeffersonzinha. Ela vai. Difícil, ela é pernambucana, eu preciso lembrar disso sempre. Aí eu já lembro da peixeira, aí eu já desisto disso. A gente tenta recriar o nosso cônjuge, a nossa própria imagem e semelhança. A esposa romântica tenta transformar o marido mais racional num clone emocional. Você precisa ser mais romântico comigo. Você precisa. O marido mais prático, ele precisa transformar a sua esposa em uma pensadora fria e racional como ele é. Afinal de contas, você precisa ser mais racional para pensar. Você não pode pensar com o coração, você tem que racionalizar as coisas. A esposa quer fazer tudo junto. O marido prefere fazer as coisas sozinho. Quando eu casei com a Thaís, os pais dela criaram ela com essa cultura de fazer tudo junto. Pai e a mãe da Thaís vão à feira junto, vão no mercado, vão na farmácia. Eu não sei como eles conseguem. Eu me desespero com isso. Vão para a cozinha junto, cozinhar, um está do lado, eu acho fofo, mas eu não consigo.
Mas a Thaís queria. Imagina como foi no começo do nosso casamento difícil. Porque quando eu não ia para a cozinha com ela, ou eu não ia para a feira, imagina aquela coisa, aquele povo gritando, eu fico desesperado. Ela achava que eu não estava correspondendo a ela, que eu não a amava. Porque ela queria fazer tudo junto, mas eu vim de uma cultura totalmente diferente. Era meio que cada um por si, era sobrevivência. A gente precisava fazer as nossas coisas sozinhos. Ele é mais calado, ela é mais falante. E aí, porque ela quer falar, ele mais calado, ela acha que ele não está atendendo, não a ama. Eu sou a parte mais falante lá de casa. Quero conversar com a Thaís, ela dorme. Eu fico desesperado com aquilo, eu falo, meu Deus do céu, ela não consegue prestar atenção no que eu estou dizendo. Ela quer conversar, ou ele, sobre tudo, mas ele quer silêncio para processar. E ela quer resolver o conflito na hora. Ele precisa de tempo para pensar. Eu sou a parte bicuda lá de casa, irmãos. Eu confesso o meu pecado para você. Quando eu e Thaís temos algum problema, eu sou a pessoa que fico com o bicão aqui, vou para o sofá, ligo minha série do Netflix, e aí eu fico lá com o bico, posudo, e aí a Thaís vem, fica na minha frente em pé e fala, vamos deitar, Jefferson. Não, preciso do meu tempo. Deixa eu aqui, estou processando. Depois a gente conversa. Não, Jefferson, vamos subir. Graças a Deus pela vida dela. Porque se dependesse de mim, irmãos, eu ia ficar no trono da minha arrogância, no trono da minha personalidade, acreditando que esse silêncio, ele faz algum sentido. Um gosta de planejar tudo, o outro com antecedência, o outro gosta de ser espontâneo e resolver na hora. Ela se irrita porque ele não organiza, ele se irrita porque ela define tudo nos mínimos detalhes. Nós somos diferentes. Nós temos personalidades diferentes. Ela quer palavras de afeto, ele prefere gestos de amor, demonstrações de amor. Ela prefere que ele diga eu te amo. Ele prefere dar um sapato quando ela precisa. Isso é amor. Mas a gente não sabe entender essas linguagens. E isso vira chiado entre nós. E aí a gente começa a interpretar tudo isso como falta de companheirismo, como falta de amor. Talvez não sejam essas tensões exatamente que você experimenta no seu casamento, mas você sabe quais são as tensões do seu casamento. Você sabe quais são aquelas áreas em que você gostaria que o outro mudasse só para te deixar mais confortável, para te fazer mais feliz. E assim, de forma sutil ou não tão sutil, a gente passa a questionar o Criador. A gente passa a questionar Deus. Porque na medida em que eu tento mudar o outro, para que ele seja a minha imagem e a minha semelhança, eu estou dizendo, aquilo que o Senhor criou e proveu para mim, não é bom. O Senhor não fez da forma certa esse homem, não é possível. Essa mulher, não, gente, olha, Senhor, se tivesse um pouquinho mais de paciência, 2 gotinhas já estava, olha, seria maravilhoso. E a gente passa a questionar o Criador sobre aquilo que Ele fez. Deixa eu te dizer, meu irmão, é claro que há espaço para crescimento, é claro que há espaço no casamento para a gente mudar. O casamento exige maturidade, casamento exige ajuste, aprendizado, mas há aspectos da pessoa que são um reflexo direto da mão do Criador e não cabe a nós alterá-los, porque Deus criou esse homem e essa mulher do jeitinho que ele é, e ele fez isso porque ele viu que não era bom que você ficasse só, e ele entregou esse homem e essa mulher para você. É isso que aconteceu aqui, é isso que está acontecendo na sua vida. Quando a gente não aceita isso, a gente deixa de adorar a Deus, e a gente passa a acusar a Deus de erro. Por isso que casamento, o propósito é a adoração. Então a gente começa a olhar os defeitos do outro, e não a beleza do cuidado de Deus em me dar aquilo que Ele entendeu que era o melhor para mim. Então a gente não adora a Deus, a gente acusa a Deus.
E quando nós não fazemos isso, a gente começa a buscar adorar outras coisas. A voz dela é irritante. E aí a gente começa a prestar atenção na voz de outras pessoas, porque elas são mais doces, são melhores. A gente começa a se importar que ela tem uma tendência para ganhar alguns quilos, ou ele uma tendência para ganhar quilos, e aquilo incomoda a gente. E aí a gente começa a prestar atenção com os nossos olhos em outras coisas. Lembra-se, você é um adorador. E então, ou você adora a Deus e é grato a tudo aquilo que Ele te deu, do jeitinho que é, do jeito que Ele formou, ou você começará a adorar outras coisas. E todas as vezes que você tentar colocar outras coisas no lugar daquilo que Deus deu para você, elas se transformarão em ídolos. E ídolos sempre exigirão sacrifícios de você. É por isso que há divórcios com 47%. Porque ídolos sempre exigem aquilo que custa muito caro da gente. É por isso que famílias estão acabando. O casamento, meu irmão, ele tem um propósito, e é adorar a Deus. E a gente adora a Deus quando a gente reconhece que Ele provê e cria e nos dá exatamente aquilo que precisamos. Esse homem, com seus defeitos, essa mulher, com as suas imperfeições, é graça de Deus na tua vida, porque não era bom que você vivesse só. Mas há uma segunda verdade importante para nós. Essa segunda verdade diz que o casamento floresce quando eu e você nos rendemos à soberania de Deus. Ou seja, a primeira verdade vai dizer que a gente reconhece que é Deus que cria, então nós entendemos isso e reconhecemos que Deus nos deu aquilo que Ele quis nos dar. E agora, a segunda verdade vai dizer que o casamento vai florescer quando eu e você nos rendemos à soberania de Deus. Olha o que está escrito em Gênesis 2, na parte final do versículo 18. Na parte final do versículo 18, ele vai dizer o seguinte: eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É isso que está escrito. Olha que curioso. Auxiliar e corresponder. O que eu quero dizer para você é que se render à soberania de Deus tem a ver em entender que esse Deus, Ele descreve para nós quais são os nossos papéis na nossa relação que a gente vive. Deixa eu explicar melhor isso para você. Quando a gente lê que Deus cria alguém que auxilie e corresponda a Adão, essa é uma frase das mais curiosas, as mais intrigantes socialmente. As mulheres ouvem essa frase com um peso muito grande, dadas as discussões sociais de que isso tem a ver com uma submissão, e uma submissão tão grande que essas mulheres não têm voz, não são ouvidas, elas são subjugadas, e foi isso que a nossa sociedade criou por muito tempo. Mas não tem nada a ver com isso. Esse texto vai descrever a mulher como uma parceira idônea, igual em dignidade, diferente em natureza, mas complementar em propósito. É isso que o texto está falando. Não está falando em superioridade ou inferioridade, mas está falando em complementariedade. E nessa complementariedade, cada um exerce um papel. E não tem melhor ou pior do que o outro por conta do papel que exerce. É tal como é a Trindade, um único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus, um único Deus, mas cada um deles exerce um papel. O Deus Pai é o que cria, o Deus Filho é o que se entrega e morre na cruz pela criação a fim de redimi-la, e o Espírito é o que fica, e quando ele fica, ele capacita, ele nos ajuda nas nossas limitações até que o Filho volte novamente. Cada um exerce um papel, mas o Espírito não é menor do que o Filho não é menor do que o Pai.
O Pai não é maior do que o Filho e nem maior do que o Espírito. Eles são um único Deus. E esse texto está dizendo isso para a gente. Essa mulher, ela não é criada porque é auxiliadora e correspondente em um tom de inferioridade, e o homem num tom de superioridade. Não, isso tem a ver com complementariedade e propósito. E veja, o que eu estou querendo dizer para você, que o casamento vai florescer quando você se render à soberania de Deus, entendendo que Deus estabeleceu os papéis do seu casamento. Ele estabeleceu. Olha que interessante, se isso não tem nada a ver com superioridade, não tem nada a ver com inferioridade, mas tem a ver com essa complementariedade intencional, isso tem a ver com um design inteligente. Olha o que o Senhor disse no final do versículo 21 aqui. Ele tirou das costelas de Adão aquilo que era o elemento que ele faria a Eva. Tem algo em Eva que não é dela, que é de Adão. E falta algo em Adão que não está nele, mas que está nela. Complementariedade. Não existe nada de superioridade ou inferioridade. O que tem é um homem que olha para uma mulher e vê nela o que falta nele. Tem uma mulher que olha para ela e diz: tem algo em mim que complementa você. E que por causa disso eu vou te ajudar a você cumprir o papel que Deus estabeleceu para você. Deus retira a parte do homem e sugere que ambos foram criados para se complementar mutuamente. Deixa eu te dizer uma coisa, homem. Você não exerce o seu papel sem a feminilidade da sua mulher. O homem não é pleno sem a mulher. E vice-versa. Não existe um homem pleno no cumprimento do seu papel sem a ajuda de uma grande mulher auxiliadora. E não existe uma mulher que seja capaz de auxiliar se ela não entender que Deus chamou o seu homem, o seu marido, para liderar a sua família. Isso significa então que auxiliar não é uma palavra que só compete à mulher, é a ambos. Ambos são chamados a auxiliar um ao outro. Ambos são chamados, um vai auxiliar liderando e a outra vai auxiliar para que ele lidere. E nessa ideia de auxílio eles preenchem forças. O que falta no outro, ele encontra nela, ela encontra nele. E isso promove glória a Deus. No casamento, eu e você somos chamados a nos render a essa soberania. Por que tem que ser assim? A forma mais simples que eu vou descrever isso para você, porque Deus quis que fosse assim, porque Ele estabeleceu que fosse assim. Isso não é uma construção da igreja, isso não é uma construção do cristianismo moderno. Isso não é uma voz que clama pela tua fidelidade à luz da construção eclesiológica. Isso é a voz da palavra de Deus dizendo para você: Ele que estabeleceu os fundamentos da terra, Ele que criou as estrelas e chama elas pelo nome, Ele construiu as coisas como construiu. Então, minha irmã, então, meu irmão, é propósito de Deus que eu e você nos rendamos à soberania de Deus, entendendo que a sua história não foi escrita por mim, não foi escrita por você, mas foi escrita por Ele, e ela está sendo conduzida por um Deus que é soberano, sábio e bom. E então, você precisa saber que você precisa dessa mulher, você precisa desse homem, para que esse casamento dê certo. Isso significa que seu casamento não é acidente, ele não foi obra do acaso, ele não é um dorama, ele não foi um drama escrito por um personagem, não, ele foi dirigido pelo Criador. E isso inclui não apenas os momentos lindos da vida, mas inclui também as tensões.
inclui os contrastes, as diferenças. Deus estabeleceu essa história para que vocês se complementem, para que vocês se unam. E curioso, né? Eu e Thaís, quando nos conhecemos, foi a forma de se conhecer mais improvável. Eu e Thaís vamos fazer 11 anos de casamento. E nós nos casamos em 2014. Mas sabe como eu e Thaís nos conhecemos? Você conhece a história da minha irmã, a Joelma. Você já deve ter ouvido eu dizer sobre a doença que minha irmã teve, o câncer. Eu conheci a Thaís por causa do câncer da minha irmã. Procurando ajuda, procurando informações sobre tratamentos para Joelma. Eu conheci a Thaís e por causa disso, Deus nos uniu. Nós casamos em 9 meses. E 11 anos estamos aqui. Com 2 anões lá em casa, correndo. Hoje uma delas bateu nessa porta de vidro, desesperou a gente. 11 anos de uma história que Deus uniu por causa da tragédia, por causa da dor que Joelma experimentava. Mas Ele uniu propósitos, porque Ele é soberano mesmo no meio do caos das nossas vidas. Então o que você precisa entender, meu irmão, que nesse momento, o seu casamento tem 2 opções. Ou você adora a Deus como soberano e celebra as diferentes histórias que Ele uniu e os seus papéis e honra a Deus nisso. Ou você desonra a soberania de Deus, tentando reescrever a sua própria história do jeito que você gostaria que ela fosse. É por isso que tantos casamentos fracassam. Porque eles tentam funcionar fora da rota do Criador. Deus vai unir propósitos com papéis diferentes, mas complementares. E Ele unirá de formas mais estranhas, como na minha, por exemplo, no meio da dor. Mas tudo isso reflete glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou um marido perfeito. Converse com a Thaís se você quer saber quem eu sou. Thaís não é uma esposa perfeita. Não, e ela sabe disso. Mas eu e ela fomos unidos, apesar das nossas diferenças, a fim de que Cristo seja visto na nossa vida. E o meu trabalho é auxiliar Thaís ser mais parecida com Jesus. E o trabalho da Thaís é me auxiliar a ser mais parecido com Jesus. Às vezes eu a machuco, então isso sangra, mas ela se lembra que nós fomos chamados não para espelhar as nossas vontades, o nosso eu, o vem me fazer feliz porque eu te amo. Mas nós somos chamados para espelhar a graça e a misericórdia de um Deus que mesmo quando nós o sangramos, Ele nos amou. Então, brota desse chão graça, perdão, misericórdia, apesar da dor. E então brota a glória que o nome do Senhor Jesus Cristo diz e precisa. Olha o que está no versículo 23. Quando esse Adão recebe essa mulher, olha a poesia que ele diz. Esta sim, no original do hebraico esta vez, e aí a tradução melhor, talvez aqui, mais fácil de entender, é esta sim, esta final, uau, até que enfim, é isso que Adão está dizendo. Versão Jefferson traduzida é essa, uau, né? Ele olha, e aí eu vou contar uma piada, pronto. Piada é o seguinte, uma das palavras hebraicas para homem na Bíblia, além de algumas outras que tem, você pode usar a palavra ishi. E aí, a mulher é Ishá. E aí, então, Deus forma Eva. E Adão fica olhando, e quando ele olha, ele fala, uau, que mulher linda. Ele fica adorando a Deus pela criação. Ele diz, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que coisa mais linda. Mas quando Eva abre os olhos e olha, o que ela diz? Ixi. Foi boa, vai, irmãos, vamos... Fala a verdade, foi boa. Bom, quando você começa a celebrar o Deus que moldou você, que conduziu você ao outro,
que uniu suas histórias para a glória dele, você para de se irritar com as diferenças. Você para de se irritar com aquilo que não é importante. Você entende que é complementariedade, uma auxiliadora que lhe corresponda, que saiu de mim. O que tem em mim está nela, e o que está nela me completa. E isso celebra o nome do Senhor. Para encerrar, o versículo 24 vai dizer para a gente que o casamento reflete a beleza da unidade. Olha isso. Deixará, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixará pai e mãe é a expressão que significa para mim e para você, isso é uma aliança pública. Não é algo para se esconder. Não é algo que a gente faz escondido. Deixar papai e mamãe significa dizer para essa sociedade, para o mundo, eu assumi um compromisso. E é um compromisso público. Eu estou saindo de casa, eu estou me unindo a essa mulher. Significa dizer às pessoas que agora você tem uma aliança, você tem um pacto com alguém, que você não vive mais só. Que você não está mais sozinho, mas que agora você não é mais um. Que o Senhor foi generoso e proveu para você aquilo que você precisava. Isso é público, é gritar para o mundo, Deus me deu aquilo que eu tinha falta. Não é perfeito, o pecado atingiu todas as coisas, mas Deus foi bondoso comigo. E olha o que o texto diz, ele se unirá à sua mulher, a sua mulher. Não é a uma mulher, é a sua. Quando você diz sim para alguém, você está dizendo não para todas as outras, para todos os outros. Por mais que o seu coração seja adúltero, por mais que a inclinação do seu pecado seja essa, quando você diz sim para alguém, você está dizendo não para todas as outras pessoas que poderiam estar na sua vida. Uma união profunda e exclusiva. Esta é a linguagem que reflete o compromisso pactual de Deus conosco, com o nosso Senhor comigo e com você. E olha que interessante, unirá a sua mulher e eles então farão o quê? Se tornarão uma só carne. Unidade completa, uma só. Não são duas carnes. O que falta em mim está nela. E o que está nela completa o que falta em mim. É integral, é profundo, é solidariedade de relação. Não é apenas intimidade física. É uma unidade integral, meu irmão, que abrange alma, corpo, abrange as nossas finanças, abrange as nossas decisões, os nossos sonhos, como a gente vai criar nossos filhos, como a gente vai viver a nossa vida. Não é divisão. Meu corpo, minhas regras. Meu dinheiro, teu dinheiro, vai arder. É o nosso dinheiro. Sabe por quê, irmão? Quem começou divisão não foi o nosso Senhor Deus, foi Satanás. Lá no céu, quando ele tentou tomar o lugar de Deus, ele chegou nos anjos e disse, quem vai estar comigo? E uma terça parte dos anjos o seguiu. Quem promove divisão, quem não promove unidade, é o diabo. E se você divide, você não adora Deus, você adora Satanás. Desculpa se isso dói em você. Não existe mais teus recursos. Não existe mais a tua vida. Não existe mais a forma como você vê. Não existe mais o que você quer. Uma só carne, unidade de propósitos, unidade de vida. Para onde a gente vai, isso tem que levar a um lugar que glorifique o nome do Senhor. E aqui está o ponto, essa unidade só é possível porque existe diversidade. Pensa num quebra-cabeça.
A beleza da imagem só é possível de ser vista quando peças diferentes se encaixam. Não existem almas gêmeas, peças iguais. A beleza da unidade está na diversidade complementar. Tem atrito quando as peças se encaixam? Tem. Mas esse atrito promove a santidade do casamento, a unidade do casamento. E então a gente pode ver a beleza do casamento. A imagem completa. Cristo Jesus sendo glorificado. O apóstolo Paulo disse isso para a gente quando ele falou isso em Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Ele usou esse mesmo versículo e então ele disse, esse negócio de ser uma só carne é um mistério. Depois você vai lá e lê. E qual é esse mistério? Eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Ele está dizendo para mim e para você uma coisa muito importante, para mostrar que o casamento, ele é mais do que a unidade de uma intimidade física. Ele é o reflexo do relacionamento entre Cristo e a sua própria igreja. Você com a sua esposa refletem algo muito maior. Cristo Jesus e a sua igreja, para que o mundo conheça, para que o mundo veja. Ou seja, o casamento não foi criado para nos fazer feliz. Não, desculpa te decepcionar. Ele foi criado para ser uma parábola viva de Jesus Cristo, para que o mundo veja Jesus através de vocês. A verdadeira unidade do casamento não vem de compatibilidade total, nem da negação de diferenças. Ela vem da adoração a Deus, ao Deus que uniu vocês para que Ele seja visto na unidade no meio da diversidade. Se você então quer desfrutar disso, se você entende que seu casamento está passando por dificuldades, porque casamentos carregam feridas. Nossos corações são naturalmente inclinados a adorar a nós mesmos e a outras coisas que não seja Deus. O seu casamento, assim como o meu, ele precisa de redenção. Ele precisa de Cristo. Um amor sólido na horizontal, e na vertical, e não na horizontal. Se você deseja isso, eu quero te convidar a orar essa noite. Porque este é o propósito do casamento para você. Curve a sua cabeça. Deus, nós te entregamos a nossa vida. Te entregamos as nossas famílias. Te entregamos quem somos. Nós não somos bons. E talvez hoje aqui hajam casamentos passando por grandes dificuldades. Hajam homens e mulheres que tinham visões totalmente distintas e diferentes da tua palavra sobre o propósito do casamento. A minha oração, então, é que a tua palavra encontre no coração deles um solo fértil, que ela produza frutos a fim de que teu nome seja engrandecido, e que hoje ainda, quando eles chegarem na sua casa, eles possam desfrutar dessa beleza do casamento, entendendo que o seu cônjuge, ele é cuidado do Senhor, que viu que não era bom que ficássemos só, e por tua provisão, nos deu exatamente aquilo que o Senhor queria e precisávamos. Nos ajuda a descansarmos nisso e na tua soberania, compreendendo que apesar das nossas diferenças, nós não fomos criados para vivermos em guerra, mas em complementariedade, para que essas diferenças gerem unidade e o teu nome seja glorificado. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus.